Josué, o líder que primeiro foi servo. Hoje a nossa sexta ministração sobre o tema Vidas que Inspiram. Nós já falamos, por exemplo, de Davi, Pedro, Paulo, já falamos de Moisés, já falamos de Abraão e agora vamos falar sobre Josué. O trecho da Bíblia está no livro de Josué, capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. A missão de Josué não era nada fácil, porque não era simplesmente entrar numa terra que estava de portões abertos. Aliás, Jericó tinha aquelas muralhas enormes, muito grandes, e que não tinha como humanamente transpor aquelas barreiras. Então a primeira missão de Josué era transpor uma barreira que era intransponível, entrar numa cidade que tinha portas fechadas, ou seja, fazer algo que era impossível. Uma coisa que eu gosto muito de Josué, tem várias coisas na vida dele que eu me identifico e gosto demais, mas uma das coisas que eu mais gosto na vida de Josué é o fato de, antes de ele ser esse grande general que ele era servo. Ele era servidor, para ser mais exato. Imaginem Moisés, já um senhorzinho com seus quase 120 anos, e Josué com seus provavelmente cerca de 70 ou 80 anos de idade, servindo a Moisés. Ele não era um servo qualquer, mas era aquele que estava ali na tenda de Moisés, o ajudando nas suas fragilidades físicas. Esse era o grande general Josué, o servo de Moisés. E trazendo e aplicando isso para a nossa vida, queridos, não tem como nós liderarmos se nós não formos servos. Ninguém pode liderar se não souber servir. Tanto é verdade que quando Josué assumiu aquela nação de Israel, aquele povo, possivelmente de 2 a 3 milhões de pessoas, a transição foi muito natural porque as pessoas já viam Josué o tempo todo servindo a Moisés. E tudo aquilo que Josué pediu para o povo fazer, eles fizeram, porque eles viam Josué fazendo também. Se você é líder na sua congregação, em algum ministério, ou mesmo homem líder da sua casa, ou mãe líder dos seus filhos, todos em alguma esfera somos líder de alguém, somos liderados e somos líderes, sempre vai ser assim. Nós só conseguiremos liderar com eficiência se soubermos servir. Aliás, foi esse tipo de liderança que Jesus nos ensinou, a liderança servidora. Hoje muitos escritores escreveram livros sobre isso, como se fosse a descoberta do século, mas na verdade é algo que Jesus já fazia há milênios, ele liderava servindo as pessoas. E se assim você fizer, meu irmão, você vai ser o melhor líder poderoso nas mãos de Deus. Enquanto você apenas quiser mandar, o seu alcance vai ser muito limitado. Mas quando você começar a liderar servindo as pessoas, então não tem limite para o que Deus pode fazer com a sua vida. Esse, por exemplo, na história ali de Jericó, o que Josué pediu para as pessoas fazerem não tinha lógica humana nenhuma. Vamos ali dar uma volta, vamos circular, vamos ficar caminhando ao redor. Mas as pessoas obedeceram porque olhavam e viam em Josué a liderança nata de alguém que primeiro foi servo. Inclusive ali no início do livro de Juízes tem uma coisa que deixa a gente feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque a Bíblia diz que enquanto Josué esteve vivo, toda aquela geração conhecia o Senhor. Triste porque a Bíblia diz também que quando Josué morreu e os anciãos que serviam juntamente com ele, aquela geração deixou de servir ao Senhor. Vemos também que, como a gente falou em todas essas pregações, os homens e mulheres de Deus, eles não têm só acertos, eles têm acertos e erros. Josué teve o acerto de ser um servo, teve o acerto de ser o melhor líder, mas talvez não preparou um sucessor, como Moisés o preparou. Para liderarmos com eficiência, nós temos que preparar pessoas para nos suceder, porque nós não somos eternos. E digo mais, eu, por exemplo, aqui na nossa igreja, quando eu saio em congressos, ou viajo, ou de férias, eu fico tão feliz em saber que a igreja funciona normalmente, como se nada tivesse acontecendo, porque nós preparamos pessoas aqui para assumirem com qualidade a casa do Senhor. Todo líder precisa preparar sucessores, porque nenhum de nós é eterno. Ensine seus líderes, seus liderados, através do seu exemplo. Sirva-os. Não queira ser servido. Faça como Jesus. Lave os pés de todos que estão ao seu redor, por mais que aos olhos humanos eles sejam menores do que você. Aos olhos humanos, porque aos olhos de Deus somos todos iguais. Seja o melhor líder que Deus espera que você seja. Sirva. Não perca nenhuma oportunidade de servir a todas as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Que Deus te abençoe.